Eu escolho sofrer? Por que que nós sofremos? Qual que é a finalidade do sofrimento? Nós sabemos que o sofrimento tem uma causa e uma finalidade. Mas será que de fato é necessário sofrer na nossa vida? É necessário nós sofrermos para evoluir? Essas perguntas são tão comuns diante quando a gente está numa dor, numa situação difícil que a gente está passando. E o objetivo desse momento da nossa fala é a gente buscar o máximo de consolo, o máximo de conforto para essas questões que nós passamos e que são, em alguns casos, até inevitáveis para o nosso crescimento. Que nós possamos, ao ouvir, assistir as palavras, possa trazer um pouco de ânimo, uma visão diferente de sobre sofrer, sobre o sofrimento. Que possa nos ajudar a ter a confiança e a certeza que o sofrimento ela tem data para acabar. Todo sofrimento, toda dor tem uma data para acabar. Isso é o que temos que deixar claro na nossa mente e diante de uma situação difícil. Mas aí podemos estar pensando, tá, mas quando vai acabar? Porque o meu parece que começou e nunca termina. O meu começou e estou até agora sofrendo. Vou contar uma história verídica que aconteceu de fato com uma pessoa que me contou. Ela estava passando por um momento muito difícil na vida, muitos conflitos, problemas que deixaram a vida muito triste. E portanto ela estava sempre com um semblante assim de sofrência mesmo. E havia um senhor de mais idade que estava acompanhando tudo isso, viu esse rapaz triste, sofrendo e disse: tudo bom? Por favor, eu queria pedir, com todo o amor, eu queria pedir um favor. Não esquece de rezar por mim nas suas orações. O rapaz levou um susto, né? Ele pensou, mas eu que estou sofrendo, estou triste, ele que quer que reze por ele? Ele perguntou, mas por que o senhor quer que eu reze por você? E o senhor disse, é que Deus está mais perto daqueles que sofrem. É que Deus está mais perto daqueles que sofrem. Essa história nos traz uma lição lindíssima, de que apesar da dor, apesar do sofrimento, nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo zelados, amparados por um Pai muito amoroso. E nesse momento que é mais ainda que Ele está do nosso lado. Mas aí vocês podem estar pensando, como assim? Ele está do meu lado e eu continuo sofrendo, continuo com dor. Como Deus pode estar cuidando de mim se eu continuo sofrendo? Antes de tudo, nós precisamos entender o que é dor e o que é sofrimento. Muitas vezes se confundem. Porque muitas vezes a gente fala, nós temos o costume de falar, estou com uma dor profunda na minha alma, estou com uma dor dentro de mim. Mas será que a alma dói? Será que nosso espírito sente dor? Nós sabemos que a dor ela está relacionada ao corpo físico. É o corpo que sente a dor. E se estamos falando de corpo, que é algo material, nós podemos afirmar então que a dor é inevitável. Porque nós vamos passar por diversas situações da vida, experiências, que ocasionam dor. Uma enfermidade, o desgaste do osso, do tecido, uma doença, um vírus, isso não tem como a gente controlar. São situações que são contra a nossa vontade. E também existe a dor que é causada pelo outro, quando o outro nos machuca. Então, dá pra gente definir que a dor é incontrolável. Porque a gente não tem o controle de vamos sentir dor ou não. Então, entendemos que a dor, já entendemos que é dor. Mas por que dizem que o sofrimento é opcional? Por que é tão comum dizer, sofrer é uma escolha? Vamos entender então que o sofrimento é uma manifestação da mente. É uma percepção da vida e dos acontecimentos dela. O sofrimento não pode ser provocado por alguém deliberadamente. Mesmo se alguém faça algo que é muito comum a gente ver, por exemplo, nos falar palavras que ferem, nos magoar, falar algo que machuca mesmo, Mesmo assim, sofrer por aquilo é uma opção nossa. Depende de como eu lido, como eu vou receber.
Então nós entendemos aqui que a dor é inevitável, pode acontecer a qualquer momento, porque é uma questão da natureza orgânica, ou por alguém que nos machuca. Já o sofrimento, eu permito isso. Eu tenho a opção de receber aquilo de uma forma que não me machuque. Vamos pensar, por exemplo, no desencarne de um ente querido. Esse é um momento assim que é independente da religião que você for, espírita, católico, budista, muçulmano, o sentimento de tristeza é inevitável. Mas o que muda de um para o outro? Por que um sofre mais que outros? Por que um sofre por mais tempo? Nós aprendemos com a doutrina espírita, que ajuda a nos consolar, nos ensina, que a morte nada mais é que uma passagem da vida material para a vida espiritual. E que a vida vai continuar. Então, quando a gente tem esse entendimento, esse conhecimento, nós temos certeza disso, aquele desespero, aquele sofrimento diminui. Então já diferencia de uma pessoa para outra. Quem tem essa consciência, essa certeza, esse conhecimento, vai lidar com isso diferente. A gente não pode tirar aquela sensação de tristeza, de saudade, isso não tem como tirar. Mas nos tira o desespero, nos tira aquela sensação de desestrutura, que acaba com o nosso momento. E é por isso que a gente encontra diferentes pessoas lidando com a morte. E quando nós temos essa percepção, quando nós temos a certeza de que eu, você, todos nós somos únicos, a gente é único, não tem ninguém igual a nós. Nós somos especiais perante a Deus. Nós estamos no lugar certo, no momento certo do que a gente precisa. Nós podemos passar por essas situações com muito mais esperança, com muito mais fé, porque a gente pensa assim, todo sofrimento tem data certa para acabar. Então aquela pergunta do título lá, eu escolho sofrer, está correto? Sim, eu escolho, eu permito. Mas aí surge uma pergunta, precisa? Será que eu preciso passar pelo sofrimento para aprender? Nós já analisamos o desencarne agora, né? De alguém, de diferentes formas de lidar com ele. Vamos pensar agora num diferente, para a gente refletir junto se eu preciso realmente sofrer ou não para a gente aprender, para evoluir. Tem uma questão do Livro Espírito da 258 que o Kardec pergunta se antes da gente reencarnar, a gente tem consciência do que vai enfrentar. E os Espíritos respondem que nós mesmos escolhemos o gênero de provas. Gênero de provas, ou seja, eu não escolho o que vai acontecer isso no dia isso, tal hora, eu escolho o gênero. As particularidades ocorrem por conta da posição em que nós encontramos, muitas vezes por consequências das nossas atitudes. Vamos pegar um exemplo, por exemplo. Eu posso escolher vir nessa vida com uma doença, pois essa doença vai me ajudar a desenvolver a confiança, vai me ajudar a desenvolver a fé, a resiliência, vai me ajudar a desenvolver a compaixão aos outros. Eu não sei qual doença eu vou ter, quando eu vou ter, mas quando vier, eu vou ter a escolha de passar por essa situação com sofrimento ou não. Por isso, quando a gente pergunta, precisamos passar pelo sofrimento para aprender? Será que a gente precisa passar pelo sofrimento para aprender? Nós precisamos passar pelas situações difíceis, pela doença, pelo relacionamento, mas cabe a mim passar com o sofrimento ou com vontade e desejo de desenvolver aquelas virtudes que eu me propus antes de vir à Terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando ouve que nós precisamos sofrer para aprender, nós precisamos sofrer, sofrer é um aprendizado. Não é bem assim. Sofrer não está ligado ao aprendizado. A situação difícil, por exemplo, a doença, falta de dinheiro, um problema financeiro, essas situações que podem gerar sofrimento, podem gerar, ou podem gerar em mim virtudes para desenvolver. Esse problema financeiro me ajudou a ter paciência, resignação. Para ficar claro, por exemplo, assim, quando a gente faz 18 anos, automaticamente eu estou habilitado para dirigir? Não, né?
Eu preciso passar pelo treinamento, pelas provas teórica, prática, para eu poder me habilitar. Então não é a doença, não é a morte, não é o revés financeiro que faz eu evoluir, e sim a maneira como eu vou lidar com ele. Se eu vou aceitar e crescer com aquilo, ou se eu vou só reclamar, vou só sofrer. Qual dos dois que eu vou escolher? Então, está ligado à maneira como eu vou receber aquela situação difícil. Vamos pensar só mais uma situação. Se eu tenho a tendência para a violência, sou uma pessoa que precisa desenvolver a pacificação, a calma, e eu escolho nascer num ambiente mais violento, mais hostil, sujeito a brigas, para assim eu consiga superar essa tendência. Esse é o gênero da prova que eu escolhi. As pessoas que eu vou encontrar, o ambiente, são de acordo com as circunstâncias que eu vou atrair. Então eu posso escolher o caminho das brigas e, consequentemente, sofrer as consequências, mas posso escolher, e eu vou ter oportunidades para isso, mesmo que estando em um ambiente hostil, vão surgir oportunidades para isso, seguir o caminho correto, aprender a desenvolver a pacificação. Temos sempre nós a escolha, nós sempre temos a escolha. E sempre nós aprendendo. É sempre nós que escolhemos. As situações vão sempre aparecer, tanto boas como ruins. Mas cabe a Deus respeitar o nosso livre-arbítrio. Então vamos revisar o que nós aprendemos juntos aqui. Deus, a gente sabe que Deus é um Pai amoroso, justo e bom. Ele jamais vai escolher a gente sofrer. Ninguém vem aqui na Terra para sofrer. Põe na cabeça isso. Ninguém vem na Terra para sofrer. E Deus muito menos quer isso de nós. O sofrimento é uma escolha nossa, totalmente nossa. Mas então por que a gente sofre? Não seria mais fácil? Por que a gente escolhe os caminhos errados, os caminhos difíceis? E por que Deus permite isso? Porque Ele deixa nós fazermos essas escolhas erradas para a gente aprender com elas. Para a gente aprender com os erros. Então, mas existe outra forma de a gente aprender? Existe. Se chama o caminho do amor. Mas eu quero escolher esse caminho. Como é que eu faço? Eu não quero sofrer. Eu quero escolher esse caminho. Bom, não querer sofrer já é um bom começo. E o passo seguinte é escolher o caminho do amor. Escolher o caminho do amor significa que diante de uma doença, eu não vou perder a fé, a esperança. Escolher o caminho do amor significa que diante de um problema financeiro ou de um relacionamento, eu não vou perder a paciência, a resignação. Escolher o caminho do amor significa que diante do desemprego, da falta de trabalho, eu não vou perder a confiança em Deus. Ah, mas isso é difícil. Por que esse caminho mais difícil? É por isso que a gente está aqui. Porque é difícil. Para desenvolver essa virtude. Quando a gente fala, ah, mas isso é difícil, aí é uma grande chave para a gente se descobrir, opa, é aí que eu tenho que melhorar. Escolher o caminho do amor não significa que nós não vamos ter obstáculos. Eles vão existir. Eles vão se apresentar. Porém, eu vou passar por esses obstáculos sem o sofrimento. Porque eu escolhi o caminho do amor. Se eu escolhi o caminho de reclamar, me entregar, realmente eu vou sofrer. Agora, se diante de um sofrimento, diante de uma situação difícil, eu escolho me resignar, ter fé, ter coragem, e eu estou escolhendo o caminho do amor. E esse é o caminho para a gente não sofrer. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem na paz de Jesus.